Aqui, você define o presidente. Boa tarde a todos. Começando então esse segundo debate do PED São Paulo. Como o Sidão falou, aqui à minha esquerda está a Misa Boito. Boito, desculpa, gente. Eu escrevi errado mesmo, né? Misa Boito. E o Miranda, à direita, o Carlão, o Emílio de Souza e o Lício Lobo. O regulamento deste debate foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Organização Eleitoral do PT. Ele está sendo transmitido via webtv.org.br e será retransmitido na segunda, quarta e sexta-feira, às 16 horas, pela web rádio do site do PT, saopaulo.org.br. Vamos às regras do debate. No primeiro bloco, nós teremos a apresentação dos candidatos que responderão por sorteio por que quer ser candidata ou candidato à presidência do PT. Para isso, a candidata e o candidato terá 3 minutos de resposta. No segundo bloco, o candidato pergunta para o candidato. Para a pergunta será 1 minuto, resposta 3 minutos, réplica 1 minuto e tréplica 1 minuto. No terceiro bloco, o plenário fará perguntas. A pergunta será de 1 minuto e a resposta de 3 minutos. No quarto bloco, o tema referente ao tema mais votado na enquete online. E terá 3 minutos cada candidato para falar sobre isso. A pergunta é como vai atuar com relação às políticas de aliança. No quinto bloco e último, serão feitas as considerações finais. Para isso, a candidata e os candidatos terão 5 minutos. Começando, então, pela apresentação dos candidatos por sorteio. Primeiro a falar conosco será o Lício Lobo. 3 minutos. Som? Tem não. Som? Alô, agora tem. Bom, primeiro, boa tarde, companheiros, companheiras aqui da Macro de Campinas, especialmente os companheiros de Hortolândia, que estão nos recepcionando. Cumprimentar todos da mesa e dizer que nós estamos aqui num momento muito importante para o PT, que vai preparar o PT do Estado de São Paulo, acho que para um momento ímpar, que nós temos possibilidade de alcançar, de vencer as eleições do Estado de São Paulo no ano que vem. É uma possibilidade concreta que está dada para o PT. Então a pergunta que me fazem, que faz acho que o conjunto dos debatedores, é que eu sou candidato porque eu quero presidir a vitória do PT no Estado de São Paulo no ano que vem. E para isso, nós precisamos de uma outra política. E por isso que tem um debate, por isso que nós temos posições divergentes. Eu quero aqui muito francamente, muito fraternalmente dizer que a atual direção do PT e que a atual política que a maioria do PT vem traçando para o Estado de São Paulo é uma política que é insuficiente para que a gente chegue à vitória, para que o PT vença as eleições. É insuficiente porque é uma política tímida. O balanço da oposição ao PT, aos governos tucanos de mais de 20 anos, é um balanço, e aí nós temos que ser franco e honesto entre nós, é um balanço negativo. O PT não foi capaz, o PT de São Paulo, durante os últimos anos, de se construir de uma forma orgânica, de uma forma atuante na sociedade, como uma oposição efetiva ao tucanato. Isso está expresso em vários momentos da nossa trajetória política, que nós vamos poder debater aqui e aprofundar nesse debate, nos próximos debates no conjunto do PED. Então, por que o PT precisa mudar? Hoje, a relação orgânica da direção com o PT com a base do partido é uma relação fluida. Existe uma direção que está distante da base do partido. Existe um problema no nosso partido que é um problema de burocratização, um problema de uma direção distante da base, que não dialoga com a base do partido, que não dialoga com os problemas centrais que estão colocados para um embate franco, aberto e contundente ao tucanato. Isso está expresso, por exemplo, na questão da saúde. Várias das nossas prefeituras do PT, têm uma política que é muito ambígua
em relação às organizações sociais, que é muito ambígua na defesa do SUS, ao mesmo tempo que a presidenta Dilma toma uma iniciativa positiva, que o ministro Padilha toma uma iniciativa positiva, que é trazer o programa Mais Médicos e confrontar a elite médica do Brasil e aqui do estado de São Paulo. Nós observamos nas nossas prefeituras, comandadas muitas delas pelo PT, um financiamento ao setor privado na saúde. Da mesma maneira na educação. Os professores que estão aqui presentes devem saber do combate que a PUESP leva contra a municipalização do ensino, em defesa do professorado, em defesa do ensino público de qualidade, que foi sucateado pelo tucanato. E várias prefeituras do PT municipalizam o ensino. E a direção do PT não tem uma postura de combate em relação a essas questões. Por isso o PT de São Paulo precisa mudar, e eu sou candidato a presidente. Vamos ao segundo candidato ou a candidata, né? Quem vai falar agora, por 3 minutos, por que quer ser candidato à presidência do PT São Paulo, é o Carlão. Melhor. Boa tarde a todos e todas. Me coloquei à disposição a candidato a presidente estadual do PT, porque entendo que no estado de São Paulo nós precisamos e devemos ganhar as eleições o ano que vem. Só que não basta ganhar as eleições e não levar. Nós precisamos ganhar as eleições com a sociedade organizada, com os movimentos, para que a gente não seja refém, como estamos no governo federal, refém do PMDB. A gente ganha o governo e não consegue implementar todas as políticas que nós queremos. Precisamos aqui em São Paulo, para ganhar as eleições e para ter um partido forte, é necessário a gente reconstruir a nossa relação com os movimentos sociais, que nós perdemos ao longo desses 10 anos, na contradição que às vezes a gente comete quando está no governo. Então é preciso reconstruir essa aliança para a gente não ter mais o constrangimento que nós tivemos no mês de junho, quando a grande mobilização fez com que nós tivéssemos uma inserção muito pequena, uma intervenção longe daqueles que construíram esse partido conosco. É preciso, aqui em São Paulo, a gente, se quisermos ganhar as eleições, reconstruir o partido, nós temos que fazer isso na rua. O PT saiu das ruas, por isso é que nós não tivemos a força necessária para disputar contra o Joaquim Barbosa o que fizeram de injustiça com os nossos companheiros, porque o processo 470, ele precisa ser disputado nas ruas, precisa ser disputado na massa, mas para a gente fazer isso, nós temos que mudar a agenda política do partido aqui no estado de São Paulo e ter uma agenda política colada com os movimentos, a exemplo do que a CUT vai fazer no próximo período, que é a mobilização pela reforma política, a partir do movimento. É preciso que a gente tenha coragem de cumprir aquele papel. Governo é governo, partido é partido. Se a gente não souber separar isso, o projeto que nós temos enquanto partido, o nosso projeto vai além do governo. Não pode ser o contrário, porque o governo tem uma limitação em função da política de aliança construída. A política de aliança te limita na sua ação, a exemplo do que nós vimos nesses 10 anos de governo, particularmente agora no último ano. Então nós precisamos ter um partido forte. Para ter um partido forte, nós não podemos ficar refém da agenda do nosso governo. É o melhor governo que esse partido já teve. No entanto, o partido não pode se limitar a debater a política do governo e sim fazer mobilizações de massa para a gente disputar o governo de São Paulo. Obrigada. Próximo a falar, Miranda. Alô?
Boa tarde. Boa tarde, companheiros e companheiras. Melhorou? Boa tarde, então. Bom, eu sou candidato, em primeiro lugar, porque um coletivo me deu esta tarefa, para apresentar ideias e para apresentar um outro caminho para o Partido dos Trabalhadores. Então eu queria saudar todos os companheiros e companheiras presentes, os companheiros candidatos a presidente aqui na mesa, e dizer o seguinte: também quero saudar aqui companheiros operários dessa região que já estão fazendo história da fábrica ocupada Flascor, que merece todo o nosso apoio por mostrar para nós que é possível uma fábrica sem patrões. Companheiros, desde junho que se abriu uma nova situação no Brasil, o vento revolucionário que derrubou governos, presidentes e varreu partidos políticos chegou no Brasil. O que nós vimos em junho foi a primeira onda, porque a crise econômica que se abriu em 2008, que não foi uma marolinha, o seu epicentro começou nos Estados Unidos, suas ondas estão chegando no Brasil. Uma política que criou algumas conquistas importantes para os trabalhadores durante o governo Lula e Dilma, mas que são conquistas típico de campanha salarial, que se a direita, por um golpe do destino ou incompetência da nossa parte, ganhar a eleição, em uma penada retira esses avanços que houveram nesses governos. E por isso, o partido precisa de se reconectar com a juventude e com o movimento no mundo inteiro e que chegou no Brasil, da juventude que quer mudar o sistema, que luta contra a exploração e opressão do capitalismo, porque essa juventude quer saúde, educação, transporte público de qualidade e gratuito para todos. E este objetivo só será possível mudando a correlação de forças nesse país. Mas para mudar a correlação de forças é preciso um governo firme, um partido firme e forte e que não procure uma aliança, como foi declarado esses dias, com um empresário de vice. Nós precisamos de gritar bem alto, fora Alckmin. Mas para gritar fora Alckmin, o prefeito de São Paulo não pode combinar aumento das tarifas com ele. O ministro José Eduardo Cardoso não pode oferecer as tropas federais para atacar a repressão aos manifestantes em São Paulo. É preciso uma outra linha política que reconecte o Partido dos Trabalhadores com a sua origem, com os movimentos sociais e volte a lutar contra o capitalismo. Obrigada. O próximo a dizer que quer ser presidente do PT São Paulo é Emílio de Souza. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, boa tarde aos debatedores, os candidatos que concorrem comigo à presidência do Diretório Estadual, ao nosso companheiro Miranda, Misa Boito, Carlão, e boa tarde também ao Lício Lobo. Eu quero deixar um abraço ao prefeito Meira, dessa grande cidade de Hortolândia, deixar um abraço também a Cristina, coordenadora da macro-região, a 3 deputados que são muito caros à história dessa região, que é o deputado Antônio Mentor, o deputado Tito e a deputada Ana Perugini. E um abraço a um companheiro que não pode estar presente aqui hoje por estar internado, fazendo uma cirurgia, graças a Deus, muito bem, que é o ex-prefeito Ângelo Perugini. Quero dizer a vocês que debates como esse qualificam. O PT é o único partido no Brasil que faz um processo de eleições diretas para escolher os seus dirigentes. Dia 10 de novembro, no Brasil, vão às urnas aproximadamente 500 mil militantes votar para presidente nacional, para chapa nacional, e vão votar também no estado de São Paulo
em torno de 100 mil pessoas. 100 mil companheiros e companheiras vão votar para escolher presidente nacional, estadual, municipal, chapa. E por que eu sou candidato a presidente? Primeiro, sou da CNB, mas sou candidato com apoio da CNB, do PTLM, do Novo Rumo, da Mensagem, e sou também candidato da EPS, a Esquerda Popular Socialista. E sou porque esse conjunto de forças enxerga no Brasil atual um Brasil que vem mudando de maneira acelerada, desde a chegada do presidente Lula à presidência da República. Não é verdade que os ventos revolucionários começaram no Brasil em junho, quando teve manifestações de rua. As mudanças no Brasil começaram o dia que o Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse como primeiro presidente operário da nossa história. Prosseguiu o dia que a primeira mulher subiu na presidência da República. Não é verdade que nós temos um governo fraco. Antigamente você tinha governo que falava grosso com a Bolívia, com o Paraguai e falava fino com os Estados Unidos. Agora nós temos governo que fala de igual para igual com o Paraguai e com os nossos colegas da América Latina, mas fala grosso com os americanos, como a Dilma falou agora. Nós somos um país que tirou 40 milhões de pessoas da linha da pobreza. Nós somos um país que agora vamos para a disputa para ganhar o governo de São Paulo. E somos um partido de aliança. O Lula chegou à presidência da República aliado com José Alencar. Tem gente que gosta de negar isso, mas foi exatamente com essa aliança que não nos descaracterizou que as mudanças começaram no nosso país. Para encerrar esse primeiro bloco, quem responde agora é a Misa Boito. Boa tarde, companheiras e companheiros que aqui estão, que nos veem pela internet. Eu encabeço a chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania. E a nossa chapa busca trazer, no debate do PED, propostas que nós consideramos que são propostas necessárias para que o nosso partido e o governo que ele encabeça responda às questões que é verdade que não foram o Júlio que colocaram, que foram o Junho que recolocaram. Questões que estão colocadas para esse país desde que nós fundamos o PT. Questões como livrar o país das instituições que nós herdamos do período da ditadura. As instituições que foram rejeitadas na rua. Por isso que a primeira proposta que a nossa chapa apresenta é que sim, quando a Dilma propôs plebiscito por uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, nós respondemos sim, é necessário e apoiamos a proposta, da qual a presidente recuou por pressão do PMDB. Porque nesses 10 anos de governo, as conquistas que a classe trabalhadora arrancou ainda estão muito longe daquilo que se esperava do PT. As reformas profundas, a reforma agrária, o fim de toda uma política que marcou os governos anteriores. Por exemplo, até hoje sobrevive o superávit fiscal primário. Essa não é a nossa política. Até hoje sobrevive as privatizações. Essa não é a nossa política. Esse é o DNA do PSDB. Soberania sim. Soberania é não entregar Libra. E a nossa chapa propõe o combate ao leilão de Libra, que nós achamos que é a política que vai nos colocar em condições de derrotar a política do tucano e todo o tucanato aqui em São Paulo. Quero dedicar esse último minuto para falar de uma questão que eu considero crucial. A defesa do nosso partido. Ontem nós vimos provocação na frente do lançamento do companheiro Emílio. E o partido não pode mais se calar, porque senão é para a direita que a gente abre espaço. Eu quero fazer uma proposta a todas as chapas aqui presentes. Dia 7, nós temos debate de chapas em Carapicuíba. Eu queria propor que nós cedêssemos, cada um, as chapas, um pouco do seu tempo, para a gente dar ao companheiro que é dirigente na região, ao companheiro João Paulo, a palavra por 15 minutos, para que ele possa falar com os petistas, para que o PED seja um
todas as chapas digam: nós vamos defender o PT, não dobramos ao STF, Partida dos Trabalhadores, e quem tem que criticar as políticas somos nós, e não a burguesia e suas instituições. Obrigada, companheiro. Obrigada, candidata. E aos candidatos, chegamos ao fim deste primeiro bloco. Nós vamos agora para um intervalo e daqui a pouco voltamos. Aqui, você define o presidente. Voltando agora para